Boa tarde. Vamos entrar no desafio, de não dormir. Eu sei que vai ser difícil, mas vamos tentar. Eu quero que você pegue o texto da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Romanos capítulo 12, o versículo 3. Porque a palavra de Deus, ela é uma riqueza, e ela contém todos os tesouros espirituais e também realidades humanas que nos ajudam a viver a nossa vida e a nossa vocação. Romanos 12, versículo 3. Encontraram? Quem está com a Bíblia aí? Acompanhe. É só um versículo. Pela graça que me foi dada, recomendo a cada um de vós, São Paulo nos dizendo, ninguém faça de si uma ideia muito elevada, mas tenha de si uma justa estima, de acordo com o bom senso e conforme a medida da fé que Deus deu a cada um. Claro, Mais claro do que isso não tem jeito. Ninguém faça de si uma ideia muito elevada, mas tenha de si uma justa estima, de acordo com o bom senso e conforme a medida da fé que Deus deu a cada um. Eu queria começar com esse texto bíblico, porque aqui nesse versículo estão três conceitos aqui interessantes. Logo depois, isso. A palavra é estranha, mas você vai entender o conceito. O primeiro deles é phroneo. Phroneo quer dizer uma opinião de si, a capacidade que nós temos de refletir sobre nós mesmos. Deus nos deu a capacidade de nos perceber. Acontece que quando nós não nos percebemos, é porque tem outra coisa reinando em nosso coração, que é o pecado. Mas quando nós vamos tirando o pecado de nós, restaura-se em nós esta capacidade dada pelo próprio Criador de você se perceber. Porque a pior coisa do mundo é uma mãe sem noção, Um ser humano sem noção é a pior coisa do mundo. Noção em todos os sentidos, mas a pior falta de noção é sobre nós mesmos. Então, São Paulo está dizendo que o ser humano, ele traz em si esta capacidade de refletir sobre si mesmo. É o primeiro nível, phroneo, A ideia de nós, a opinião que nós temos sobre nós, o que nós pensamos sobre nós mesmos. Depois, tem o segundo nível, sophroneo, que é a forma moderada e sábia de pensar sobre nós mesmos. Ou seja, o que São Paulo chama aqui da justa estima, Uma realidade justa sobre nós mesmos. Mas a exortação de São Paulo é o cuidado para que ninguém faça de si uma ideia hiperfrôneo, um conceito elevado que está fora, São Paulo está nos exortando a não cair nesta supervalorização, nesta tentação de uma ideia elevada sobre nós. Aqui não tem nada a ver com a autoestima, do conceito que a Ângela trabalhou hoje de manhã conosco, Tem nada a ver com a autoestima. Aqui justamente entra o tema da nossa tarde, que é a questão da vaidade. Gloriar-se de algo que você não é, e você criar uma ideia vazia daquilo que você não é. Ficou claro aqui esses três conceitos? Que estão aqui, depois vocês podem meditar com calma em casa, nesse versículo, estão aqui esses três conceitos. Então, para nós, uma forma sóbria, moderada, uma justa estima de quem nós somos. Nem mais, mas também menos, também não.
porque isso não é dignidade também, você ficar se diminuindo, você ficar se colocando abaixo. Nós somos irmãos, e nós estamos no mesmo nível, no mesmo patamar, no que diz respeito à nossa condição de caminho de santidade. Tá claro? Bom, para introduzir o tema das filhas da vaidade, né, essas filhotinhas benditas aí da vaidade, isso. O primeiro, a realidade é entender que as filhas da vaidade, elas gostam de gloriar-se, mas em falso, como eu falei, de algo que não existe, que não é real. Depois, gloriar-se de um bem que ele passa rapidamente, né? Teve um encontro lá no seu estado, foi maravilhoso, e agora você vai ficar aí correndo atrás do elogio, 1 ano, 2 anos, 3 anos, você quer que as pessoas ainda comentem sobre o encontro que aconteceu. Às vezes a vaidade também pega de apego ou gloriar-se de um bem que passa rapidamente, que você não era para aplauso, não era para aquilo não, porque a glória era para Deus, a glória é de Deus. Então você fez, ótimo. Qual é o texto bíblico que nos aponta uma sabedoria sobre isso? Servos, fizemos o que deveríamos ter feito, mais nada, né? Louros e troféus, nada disso. Depois é gloriar-se sem dirigir ao fim devido. O Alexandre falou sobre isso quando ele introduziu a perda do senso da finalidade. Por que você está no movimento? Então, as filhas da vaidade vão te atormentar, querendo tirar você da finalidade, o fim devido da sua participação no movimento, com o dom que você tem, com o que Deus te deu, com o trabalho que você exerce, com a função na qual hoje você está inserida. É aí, mas tudo que você faz, tudo que você é para o movimento, tem que estar destinado à finalidade, ao fim, ao objetivo. O Alexandre também falou sobre isso, a manifestação da própria excelência. Eu sei, eu faço, eu aconteço, né? Querer manifestar, né, a sua excelência, justamente para se colocar num patamar ou num nível acima das outras pessoas, né? Os serviços são diversos, mas a graça é a mesma para todas vocês, desde quem faz o menor trabalho ao maior, no sentido, né, de coisas, de atividades, mas é um trabalho. Depois, é importante a gente entender que quando a gente fala dessas filhas da vaidade, na verdade foi uma subdivisão, uma explicação mais minuciosa. São Tomás de Aquino trabalha isso, São Gregório trabalha isso, daquilo que são os 7 pecados capitais, que você conhece muito bem, né? O Alexandre explicou, é capital porque ele gera outros, ele é caput, né? Ele é cabeça, ele gera outros pecados. E aí dentro dos 7 vícios capitais, nós temos a vaidade. E as filhas da vaidade são vícios pelos quais nós tendemos a manifestar a nossa própria excelência. As filhas são vícios pelos quais nós tendemos a manifestar a nossa própria excelência. Tem 2 modos de apresentar esses vícios, diretamente e indiretamente. Diretamente, nós vamos ter a jactância, que trabalha a questão do blá blá blá, palavras. É gente que tem muito gogó, mas faz muito pouco, né? Nós temos a presunção, que são de fatos verdadeiros que a pessoa faz. Nós temos a hipocrisia, que são de fatos fingidos, tá? Esses são os modos diretos de manifestar a vaidade: jactância, presunção e hipocrisia. Depois, o modo indireto,
nós vamos ver a teimosia, que é agarrar-se à própria opinião, né? Não abro mão. A discórdia, que é não ajustar a vontade a de pessoas melhores do que nós. Melhores no sentido de que entendem mais, têm habilidade para aquilo, sabem o que está fazendo. Discórdia. Depois, a contenda. A contenda é não aceitar ser superado em discussões verbais. E por fim, a desobediência, que é não se submeter aos preceitos de um superior, ou uma ordem de alguém que é superior a você, que é a sua autoridade, né? Naquele encontro que está acontecendo, tem uma autoridade ali. Então a desobediência manifesta essa recusa a se submeter a um superior. Então nós vamos destrinchar essas 7, né? Eu vou começar pela primeira, que é a jactância. A etimologia da palavra, jactare, que significa ostentar, vangloriar-se. E aqui eu achei uma definição para vangloriar-se, que é a palavra kenodoxia. Você já ouviu falar a palavra kenosis? Já é um pouco mais parecida, né? Kenosis, do verbo de Deus, que é o esvaziamento do Filho de Deus que assumiu a nossa condição. Essa palavra é a mesma raiz aqui. A kenodoxia é uma opinião vazia, é um esvaziamento, é uma inconsistência daquilo que nós somos. Ou seja, é mais aparência do que realidade concreta, não é? Então aqui está o cerne, digamos assim, da jactância. É vangloriar-se, ou seja, ter uma opinião a respeito de mim mesmo, mas que falta consistência de fato na verdade. É quando você olha e pensa assim, não é tudo isso. Não é tudo isso, né? A pessoa às vezes fica se gabando de um monte de coisa, e aí quando você a conhece, você percebe, não é tudo isso, né? Mas por isso que nós estamos aqui, né? Para ser tudo o que Deus quer de nós, né? Por isso que nós nos ajudamos uns aos outros para sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Bom, manifestar a própria grandeza, o que nós chamamos no popular o pavonismo, né? O pavonismo, que gosta de aplauso, que quer saber constantemente a opinião das outras pessoas, que busca constantemente em tudo que faz o reconhecimento das pessoas. Então, muito cuidado, né, com o pavonismo, que é uma manifestação da jactância. Depois, um heroísmo visual, é aquela pessoa que quer demonstrar para todo mundo, né, que é a Mulher Maravilha, que sabe fazer tudo e faz tudo, mas o heroísmo dela está no conceito visual. É para quê? É para ser vista, é para ser notada, é para ter algum reconhecimento, é para sobressair em alguma coisa. Falta, né, a genuinidade. A força de quem padece do vício da jactância está mais na estética do que na essência em si das coisas. A preocupação excessiva com a estética. O que está aparecendo, né? O que está aparecendo? E aí perde-se, né, o que está acontecendo no coração das mães, né? Não é o que está aparecendo. Às vezes a preocupação excessiva, né, do que está se vendo, como é que as pessoas estão vendo a organização, e ela não tem a sensibilidade de entender que é o que está acontecendo no coração das mães, né? Tem uma estrutura que não é talvez a que você queria, mas a ação de Deus está acontecendo no coração das mães, mas o vício não está deixando, porque a preocupação está na estética. Depois, uma outra manifestação é a necessidade de adjetivar tudo o que se faz. Não, aquele encontro não foi bom, foi maravilhoso, né? Meu Deus, foi maravilhoso. Faz até pausado, faz até divisão silábica, né? Para dizer que foi, que você arrebentou,
para dizer que você realmente foi a melhor coordenadora, que o seu serviço brilhou, né, mais do que aquela cera famosa que você passava no chão de casa. Necessidade constante de adjetivar tudo, né, e exagerar nessa adjetivação daquilo que nós fazemos, né? As coisas são e bastam, né, gente? Vamos usar, né, o superlativo, vamos ter cuidado com o superlativo, vamos usar o normal. Depois, a simulação de operosidade. Parece que faz, mas não faz, né? Tem mãe quiabo no movimento? Tem? Vocês conhecem mãe quiabo? Não? Que escorrega? Tem mãe que trabalha na ronda, que a mãe está rodando o tempo todo, parece que ela está na ronda assim, né? Vigilante, bombeira, né? Roda assim, você não sabe. É só uma operosidade, né, aparente, simulando, mas no fim das contas não faz, né? Eu sei que não é o caso de vocês aqui, né? Que eu conheço muitas de vocês, né? E a maquiagem escorre, porque o suor escorre, né? Lá correndo de um canto para o outro. Mas vamos perceber se dentro de nós muitas vezes não tem isso, né? Não tem muitas vezes da nossa parte uma omissão a respeito daquilo que nós podemos e devemos fazer, né? Pelo bem do movimento. Então, esses são elementos que nos apontam, em primeiro lugar, a realidade da jactância. Agora, os sinais, deixa eu ver se é esse aqui, isso. As consequências na vida espiritual. O que esse vício pode acarretar na vivência espiritual do movimento, da sua realidade pessoal? Frieza. Eu posso me tornar uma pessoa fria. Eu posso me tornar uma pessoa com o coração distante da obra, distante do movimento. Eu posso faço um monte de coisas, podem me dar funções, mas o meu coração não está na obra. O meu coração não está no movimento. A frieza. E aí o serviço no movimento vai se tornando pouco a pouco amargo, pesado. Insensibilidade a respeito das necessidades do movimento, porque muitas vezes nós pensamos de um jeito muito bairrista para nós, mas já é hora de pensar no movimento, né? Sobretudo os conflitos que nós enfrentamos e administramos. Não é hora mais de parar em nós mesmos, é hora de pensar no bem do movimento. Isso a nível macro, nacional, internacional, isso a nível micro, seja estadual, seja paroquial, seja lá no seu grupo. Entender que o bem do movimento precisa estar acima de tudo. Senão nós vamos perdendo, né, esta sensibilidade a respeito do movimento. Daqui a pouco eu não estou mais me envolvendo em nada, né? Aí é terrível, porque o movimento não é só fazer coisas. Depois aparece ali o cinismo, o desprezo por certos valores do movimento, desprezo por certos valores ligados ao movimento. O movimento tem valores, tem princípios, tem fundamentos, tem espiritualidade. Então, nós devemos fazer uma atenção a isso, porque esse vício da jactância pode me levar a experimentar isso, a desprezar coisas que são próprias do movimento. Mas eu já sei mais, né? Meu caminho espiritual está mais avançado, o movimento é muito pouco, né? É chazinho só, eu quero coisa mais forte. Cuidado, né? Cuidado, porque tudo isso cai na bendita vaidade, tudo isso vem dessa mania, né, de nós queremos ser protagonistas. Depois, malícia, vê-se o mal em toda parte, um coração
que não percebe mais a bondade das irmãs, das companheiras, mas só vê o mal, só vê a malícia nos relacionamentos, nas estruturas, não se vê mais o bem que cada uma das mães é capaz de fazer e de realizar, porque também a pessoa está voltada para ela mesma, né? Os louros são só para ela. Como é que você vai perceber alguém do seu lado se você está voltado só para você? O outro às vezes é percebido só no que ele tem de negativo, né? Quando a pessoa erra, você desce o cacete, e aí quando a pessoa acerta, falta o elogio, falta o reconhecimento, falta aquela palavra de afirmação, de confirmação. Não é para ficar jogando confete em cima da pessoa, mas é para despertar no coração dela, né, que ela está no caminho correto, gente. Isso faz bem para nós, seres humanos, saber que você está no caminho certo. Então, uma palavra de elogio, um reconhecimento, saber enxergar o bem que está dentro do coração do outro, e não só a malícia, e não vendo só o mal. Gente, isso aqui é muito forte, a perda da piedade. Não há medo de transgredir os mandamentos. Vejam, do vício da vaidade, na dimensão da jactância, nós podemos perder a dimensão e o senso da piedade, ou seja, de quem de fato é Deus, de quem de fato é Deus. E aí você pode cair numa transgressão de um mandamento da lei de Deus e nem se dar conta disso, por causa desta perda da piedade original, que nos faz de fato amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, o bem, como eu falei, está mais na dimensão estética. A perda ali dessa sensibilidade com as coisas que são mais essenciais, que estão por detrás, às vezes não aparece, mas você é chamado a enxergar, né, a essência, a substância daquelas coisas. Depois, a escravidão, escravo das comparações. Meu Deus do céu, isso é terrível, que esse vício pode nos levar a uma escravidão das comparações. Comparações com quem? Com quem está do seu lado, com quem serve junto com você, com quem está no movimento. Se comparar com outras pessoas e não enxergar o bem que está dentro de você. Então, aqui são algumas formas de manifestação da jactância na nossa vida espiritual. Agora, como enfrentá-la? Pode ir. A primeira coisa, qual que é? Tomar consciência. Aqui, gente, não tem como fugir. Você tem que ser sincera com você mesmo. Você sofre desse mal? De ficar muitas vezes demonstrando com a fala aquilo que você é, aquilo que você faz? Você tem essa tendência a buscar reconhecimento das pessoas, a querer mostrar alguma coisa que você não é? E aqui a gente não fala de julgamento. Aqui você tem que fazer o exame de consciência. Você tem que tomar consciência se o seu calo dói a respeito disso. E não passar uma maquiagem nisso daqui. Passe a maquiagem só no rosto, tá? Só no rosto. Mas se você passar a maquiagem no coração e fazer de conta que você não é desse jeito, Deus não pode agir em você. Deus não pode transformar você. E sabe quem vai sair prejudicado? As coitadas que convivem com você. As coitadas que convivem com você vão ter que ficar, né, convivendo com alguém que, de verborreia tem muito, né? Ou seja, falação danada, mas de concreto tem pouco, não é? E aí, sem contar que quem fica nesse pavonismo todo, né, faz um papel de ridículo, porque fica muito feio. Fica muito feia a pessoa toda hora querendo se autoafirmar, querendo mostrar algo que ela não é desse jeito, né? É um papel de ridículo, desculpa a palavra. Então, é tomada de consciência, é sinceridade consigo mesmo. Eu estou fazendo isso só para ser visto? É para a glória de Deus que eu estou fazendo? É para engrandecer o nome de Deus? É para edificar o movimento Mães que Oram pelos Filhos que eu estou fazendo isso?
tenta entrar nessa genuinidade. Como eu falei hoje na missa, no pedido de Tiago e João, a primeiro momento a gente acha aquilo horrível, né? É absurdo pedir um negócio daquele. Mas no meio do pedido tinha coisa boa. A gente só tem que estar disposto a deixar Jesus purificar, a tirar o que não presta e deixar as coisas genuínas que estão em nós. Porque eu sei que todas vocês têm o desejo de amar a Deus. Vocês estão aqui para servir a Deus. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Eu acredito tanto que eu abro mão da minha agenda na Canção Nova para estar nos encontros do movimento. Eu não estou dizendo isso aqui para nenhum jactância longe de mim, tá? Saia. Eu quero dizer, chamar a atenção, porque eu acredito no movimento. Eu acredito na força do movimento que transforma a vida dessas mães, como transformou a vida de vocês. Então, vamos deixar que Deus faça esta obra primeiro em nós. Vamos deixar que Deus expulse dos nossos corações esse vício e qualquer outro vício. Dentro da tomada de consciência, muito cuidado, porque vai ter uma tentação aí, tá? Então, já que para mim eu sinto que às vezes eu estou fazendo, né, para alguém falar alguma coisa, o que eu vou fazer? Não faço, não assumo. Cuidado com essa tentação, viu? Cuidado com a tentação de muitas vezes não fazer ou não assumir, porque eu tenho esse vício da jactância. É uma armadilha, né? Nós temos que atacar o mal, a jactância, não o bem que eu faço. O que você faz, glória a Deus. Continue fazendo com todo o zelo, né, e com toda a dedicação. Mas vamos atacar o mal da jactância, né? O bem a gente deixa. É melhor a gente levar adiante, né, o bem, muitas vezes com o coração ainda cheio dessas coisas, porque Jesus vai purificando a gente, né, do que a gente perder o contato com essa graça de Deus que age em nós. O segundo, a atitude, intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Porque a jactância é louvor a quem? A nós. Então o que nos salva disso? Louvor a Deus. Eu fiz. Senhor, até me elogiaram. Acredita, Senhor, que a coordenadora me elogiou. Glória a Ti. Não é para mim. Esse agradecimento é para o Senhor. Porque se eu pude fazer isso, é dom Teu, é a Tua bondade, é o Teu amor que me permitiu fazer isso. O louvor a Deus, a gratidão a Deus. Quando terminar aquele encontro, você diz, graças a Deus, e as glórias sejam todas para Ele, que é digno de louvor e de toda adoração. Obrigado, Senhor, porque eu tenho esse dom. É mesmo. Eu tenho esse dom de cantar, eu tenho esse dom da comunicação, eu tenho o dom de organizar, né? Pode botar o evento na minha mão que eu resolvo. Glória a Deus, é dom Teu, mas ele te pertence, ele não me pertence. E depois o louvor pelas obras que nós realizamos por causa de Deus. Depois, esse aqui é ótimo, né? Silêncio. Silenciar o bem que se faz. Silenciar o bem que se faz. Discrição dos atos. Não é descrição dos atos não, tá? Esse E faz toda a diferença, viu? Não é descrever os seus atos, não. Colocar lá no seu perfil tudo que você fez, linda, maravilhosa. Não, é discrição, não é? É deixar no escondido. Prudência na comunicação, na maneira como você diz daquilo que você faz. Continência da língua, olha que bênção. E depois, o segredo é aquele espaço de Deus. Lembra aquele texto que diz, e Deus vê o que está no escondido, não é? Deus vê o que está no escondido. Gente, esse escondido aqui, a palavra original é cripta. Cripta é um lugar, né, bem lá escondido, não vai qualquer um. Ou seja, tem coisas que você tem que deixar no segredo de Deus, é você e Deus. Não precisa ficar colocando no outdoor, mas o segredo, onde Deus fala, onde Deus vê, e Deus, somente Deus, dará para você a recompensa daquilo que você fez, né? Por fim, a humildade. A humildade é a contemplação das coisas profundas, e não só da superficialidade. Como eu falei,
não é se preocupar exageradamente com uma estrutura, mas é perceber a obra que está acontecendo no coração das mães. Depois, esconder as fadigas do serviço. Ai, eu estou acabada, não aguento mais. Meu Deus do céu, estou exaurida. Ah, que linda, né? Está todo mundo vendo já. Sua recompensa já foi. Acabou. Perdeu. É igual o caso do jejum. Bota um sorriso na cara, igual a irmã estava fazendo ali, ó. Retoca o batom, né? Dá uma retocada e chega linda, maravilhosa, né? Porque se você ficar ostentando um vitimismo, uma coitada de mim, nossa, olha como eu trabalhei, eu trabalho mais do que todo mundo, acabou, né? A jactância já pegou. E por fim, o tesouro escondido no corpo corruptível. Eu encerro dizendo: você é esse tesouro. Deus colocou em você um dom, mas o vaso é de barro. Você é frágil, você é limitada, você é pecadora, mas a graça de Deus pode agir através de você, pode agir em você e fazer de você uma mulher nova, uma mãe transformada. Só por um instantezinho, coloca agora tudo isso dentro do teu coração. Peça agora que o Espírito Santo de Deus, ele repouse sobre você. E agora no seu coração, ele faça esta obra de libertação. Se você se viu muitas vezes assolada por esse vício, se você se viu prisioneira desta filha da vaidade que é a jactância, peça: Espírito Santo, me liberta. Eu quero ser uma mulher livre. Eu quero servir no movimento de forma livre. Eu não quero me deixar escravizar por nada. Eu não quero me prender aos aplausos e reconhecimentos, mas eu quero somente a glória de Deus. É para isso que eu estou aqui, Senhor. É para isso que eu dou o meu tempo. É para isso que eu deixo muitas vezes o meu marido, os meus filhos, quem eu amo, para estar no movimento, porque aqui eu experimento a força da Tua graça. Que o Senhor me transforme, que o Senhor me renove. Esta graça, nós te pedimos. Assim como São João experimentou na sua própria pele, pedindo e suplicando que o Senhor crescesse e Ele diminuísse, nós queremos isso também. Que cresça a Tua graça em nós, e que diminua e desapareça os nossos vícios, as nossas mazelas, as nossas fragilidades, porque nós queremos servir com o coração livre e aberto. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era